Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo nessa manhã de hoje, manhã de quinta-feira, para a glória de Deus. Estamos aqui para mais uma manhã, para mais um dia, para nos alimentar e nos fortalecer da palavra do Senhor. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Números, capítulo 9, a partir do versículo 15, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos convidar o Senhor nessa manhã de hoje para estar aqui conosco. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho, nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti para Te louvar e adorar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Te agradecer pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor, que nos concedeu mais um dia de vida, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, Pai, o Senhor é conosco, Pai. Por isso, Deus, continua, Pai, nos ajudando, nos sustentando, nos fortalecendo a cada dia, a cada manhã, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã de hoje. A palavra do Senhor diz assim: No dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punharam em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampava por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permanecia acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partia. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permanecia e segundo a ordem do Senhor, partia. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punhara-se em marcha, quer dia, quer noite. Erguendo-se a nuvem, partia. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punhara em marcha, mas erguendo-se ela, partia. Segundo o mandado do Senhor, se acampava, segundo o mandado do Senhor, se punhara em marcha, cumprindo o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Que palavra linda, maravilhosa para a nossa vida nessa manhã de hoje. Que palavra tremenda, né? Deus guiando o seu povo pelo deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, ele é fiel em todo o tempo, né? Nosso Deus, ele é maravilhoso. Aqui a passagem, né, é quando o tabernáculo ficou pronto, né? Quando Deus pediu que Moisés construísse o tabernáculo, né? Que ele queria habitar no meio do povo. Quando o tabernáculo ficou pronto, então a nuvem, né, que representava aqui o próprio Deus, aqui era o próprio Deus que estava sobre aquela nuvem, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, né? Conduzia o povo. Era a nuvem quem guiava o povo pelo deserto. Era a nuvem que dava a direção, qual caminho o povo devia seguir, qual caminho o povo deveria ir. E quando a nuvem pairava sobre o tabernáculo, o povo, né, permanecia acampado. Eles não podiam se mover. Se a nuvem não se movesse, se a nuvem não guiasse, eles não podiam tomar frente e partir sozinhos, né, para a terra de Canaã. Eles tinham que esperar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus
né, a direção da nuvem, a direção que Deus ia dar, o caminho a qual a nuvem ia, eles seguiam atrás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa palavra hoje é para a minha vida e para a tua vida, é uma palavra de entendimento, né? Aqui a nuvem, né, durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, era o próprio Deus que guiava o seu povo. Era o próprio Deus ali conduzindo o seu povo pelo deserto, pelo caminho seguro, né? Deus ali representava segurança para o seu povo durante o dia, numa nuvem, né? Trazia o refrigério do calor, do sol quente. Durante a noite, né? Uma coluna de fogo trazia segurança, né? E aquecia do frio do deserto. Então, em todo o tempo, Deus estava ali com o povo, guardando, protegendo e guiando o seu povo, né? Rumo à terra prometida. E hoje, né? Na nossa vida, quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia e nos orienta através de quê? Da palavra. Aqui, ó, é através da palavra hoje que o Senhor ele nos guia, o Espírito Santo de Deus nos guia, né? Nos orienta. Ele nos dá orientação através da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós somos guiados hoje, né, através do Espírito Santo de Deus, aqui nos orientando com a palavra. Ele faz o quê? Ele ilumina a nossa mente, a fim de nos conduzir, né? Não, ele ilumina a nossa mente. Ele ilumina a nossa mente a fim de nos conduzir de acordo com a sua vontade. O Espírito Santo de Deus, ele ilumina a nossa mente para nos conduzir, né, de acordo com a sua vontade. Para quê? Para que nós venhamos ter decisões de acordo com a vontade e o querer do Senhor. Para que nós venhamos ter decisões de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então Ele vai iluminar o que é a nossa mente, a fim, né, de nos conduzir de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Para que as nossas decisões sejam de acordo com a vontade de Deus. Então Ele vai iluminar a nossa mente através de quê? Da palavra de Deus. Então hoje para a minha vida e para a tua vida é uma palavra verdadeiramente de reflexão para as nossas vidas, de obediência. Nós precisamos obedecer. Se você ver aqui o texto, o povo, se a nuvem parava sobre o tabernáculo, o povo ficava ali esperando. O povo não podia partir enquanto a nuvem não se movesse, enquanto a nuvem não fosse adiante deles. Eles tinham que esperar. E muitas das vezes a gente quer, né, tomar decisões sem esperar a resposta do céu. A gente quer fazer algo, mas não quer esperar Deus responder. A gente quer fazer, né, do nosso jeito, do nosso querer. Enquanto o povo esperava. E muitas das vezes a gente faz por quê? Porque a gente pede uma resposta e Deus não nos responde. Mas o silêncio de Deus não é resposta. O silêncio de Deus é espera. Quando nós oramos e ainda não obtemos uma resposta, né, nós precisamos o quê? Esperar. Nós não podemos fazer nada, precisamos ficar ali, aguardando até que do céu venha a resposta, a direção. Porque a Bíblia já nos diz, né, a própria palavra do Senhor já nos diz que o nosso coração é enganoso. Então nós não podemos tomar decisões guiadas pelo nosso coração. Nós não podemos tomar decisões, né, guiados por nós mesmas. Porque nós somos limitados. Nós precisamos esperar a ordem do céu, a direção do Senhor, a direção do Espírito Santo. Faz, não faz, fica, não fica, se é hora de ir, se é hora de ficar. Precisamos ter esse entendimento na nossa vida. Precisamos aguardar em Cristo Jesus a resposta do céu, para que a gente possa se mover em direção ao querer e a vontade do Senhor. O que é que Ele faz? Ele ilumina a nossa mente a fim de nos conduzir de acordo com a vontade dEle. Então é isso que eu e você precisamos entender. O Senhor ele vai nos iluminar, vai nos dar direção para que as nossas decisões sejam de acordo com a vontade e o querer dEle. Né? Então hoje é uma palavra para que nós venhamos ter esse entendimento. Que Deus ele quer que nós venhamos ter o que? Obediência. O povo aqui obedecia ao Senhor. O povo aqui não podia tomar frente, não podia seguir sozinho, porque eles não conheciam o caminho. Eles não sabiam para onde estava indo.
né? Eles sabiam para onde estava indo, mas eles não conheciam o caminho, então eles precisavam que alguém os guiasse. Assim somos nós hoje. O Espírito Santo de Deus é que nos conduz nessa vida, né? É Ele quem é o nosso guia, é Ele que vai nos dar toda a direção que nós precisamos. Aleluia, glória a Deus, através da sua palavra. Toda a direção que nós precisamos, o Espírito Santo vai nos guiar aqui, ó, através da palavra de Deus. Ela é o nosso mapa. Ela é o nosso mapa. É o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar, vai nos iluminar através desse mapa, através aqui das Escrituras, da palavra de Deus. Então que hoje, no nome do Senhor Jesus, né, você possa se colocar, se permitir ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus, se permitir Ele te guiar no caminho certo, na direção certa. Ele te dá a direção certa para que você possa fazer escolhas, mas escolhas certas, escolhas de acordo com a vontade e o querer de Deus para a tua vida. Porque se nós for fazer escolhas, né, do nosso querer, da nossa vontade, nós vamos escolher errado. Mas quando nós fazemos aqui, ó, na direção do Senhor, nós fazemos as escolhas certas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então essa é a palavra hoje para a minha vida e para a tua vida. Precisamos aguardar em Cristo Jesus, né? Precisamos aguardar quando a resposta não chega. Nem era aqui com o povo aguardava. No momento que a nuvem se movia, o povo se movia. Então hoje, no nome do Senhor Jesus, aguarde a resposta do Senhor. Se você está esperando a resposta do céu, aguarde, Deus vai te dar direção. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir, né? Vai te conduzir para esse caminho que você precisa ir. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir para essa resposta que você precisa ter, para que você venha fazer escolhas certas. Então, que no nome do Senhor Jesus, nessa manhã de hoje, né, não faça nada. Se Deus não responder, permaneça que nem o povo, acalmado. Não vá nem para a direita nem para a esquerda. Permaneça ali, esperando a direção do céu para a tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Essa é a palavra de hoje para a minha vida e para a tua vida. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê um dia de paz, um dia abençoado. E aguarda a direção do Senhor. Aguarda a resposta do céu, porque Deus está no controle de toda a tua vida. Quem está te guiando é o Espírito Santo de Deus através da palavra. Então espera no Senhor, não faz nada. Não se mova se os céus não te respondeu ainda. Espera a direção do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus, essa é a palavra de hoje. Que Deus vos abençoe.